Muito bom. Então, agora aqui no meu relógio são 18 horas. Eu quero dar as boas-vindas a todos e a todas, né, que estão aqui participando desse evento conosco e dar início, então, à nossa live, que vai falar a respeito do uso do TCLE eletrônico em pesquisa clínica no Brasil. Ficamos muito felizes com a grande procura que tivemos, né, para o evento, e muito felizes que estamos aqui, né, com muitos participantes e o número de pessoas aqui na nossa sala não para de crescer. Tá? Esse evento ele é resultado de uma parceria entre a Abracro e o Sindusfarma, é uma parceria virtuosa que nós temos, né? Já há meses temos um grupo de estudo, um grupo de trabalho, na verdade, que se reúne com bastante frequência, né? E vem trabalhando nesse tema. Tá? Eu não vou me alongar aqui, eu quero agora passar a palavra, vamos ter uma abertura com a palavra do Sindusfarma e da Abracro, né? E aí depois eu volto aqui para apresentar os nossos palestrantes. Então agora eu quero passar a palavra para a Rosana, que está aqui representando o Sindusfarma. Rosana, a palavra está com você. Você não está conseguindo falar, né? Então vamos resolver isso aqui. Agora sim. Agora sim? Então tá bom. Boa tarde a todos. Agora sim. Boa tarde a todos. Então, inicialmente, gostaria de parabenizar a iniciativa da Abracro. Sim, nós estamos trabalhando alguns temas em conjunto, né? Principalmente nesse momento onde nós precisamos mesmo nos unir para atravessar esse período desafiador que nos encontramos. Esse tema é de muito interesse também dos associados do Sindusfarma, né? A gente pode dizer que temos algumas lições aprendidas com a Covid, mas o nosso foco principal e em conjunto, né, Fernando, é o acesso da população à pesquisa clínica e fomentar a pesquisa clínica. E este tema a gente acha que favorece os dois, né? Tanto nós não estamos pensando apenas no setor, mas a gente vê com um benefício muito grande também para o paciente, né? Essa é a nossa impressão. Estamos aqui também ansiosos para ouvir os nossos palestrantes, então não quero me delongar, quero só agradecer mesmo a nossa parceria, parabenizar a iniciativa, agradecer a audiência e aos palestrantes e desejar a todos um ótimo encontro. Muito obrigada. Obrigado, Rosana. Então, agora eu quero passar a palavra para a Ana Paula Pontes, que é diretora executiva da Abracro. Você está no mudo, Ana? Você consegue tirar o seu mudo? Já me escutam? Sim, perfeitamente. Tá? Ok. Boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Pontes, eu sou diretora tesoureira da Abracro. Hoje eu estou representando a diretoria executiva, né? Com prazer que faço a abertura da live sobre o e-consent, dando as boas-vindas a todos também. Maravilhoso podermos revisar esse tema, né, tão importante, já que não somente fomentamos apenas mais estudos, mas novas ferramentas como o e-consent, né, para melhorar a nossa eficiência, reduzindo o número de achados, os CAPAs, não somente para os nossos monitores, mas também para as equipes do centro de pesquisa, né? Então, a gente fala que o Brasil, ele merece o que existe de súpero, né? Não podemos ficar defasados, né, em comparação aos outros países da Latam, já que o e-consent ele já é utilizado na Argentina e no México, né? Então, em nome da Abracro, aproveito para manifestar nosso agradecimento aos palestrantes, à audiência, né, desta tarde, e desejo um bom evento a todos. Obrigado, Ana. Obrigado por suas palavras. E só queria assim, complementar um pouco, falando que esse nosso grupo de estudos, né, grupo de trabalho com relação ao termo de consentimento eletrônico, nós já procuramos conversar com todas as partes envolvidas, né, em um estudo clínico. Então, já conversamos com investigadores, equipes de centro, associações que representam pacientes, com CEPs, inclusive com a CONEP também já nos reunimos, né? A gente acredita que seja importante ouvir, né, todas as partes envolvidas, né, para a gente conseguir ponderar, né, e levantar dados e considerações que depois vão culminar numa legislação, né, numa diretriz aí para a adoção de fato, né, de uma nova ferramenta para a pesquisa clínica no país.
E um evento como hoje, né, ele vem contribuir com argumentos também para isso. Tá? Então, é isso que a gente pretende. Eu agora vou apresentar quem serão os nossos palestrantes dessa noite. Né? A gente vai começar com a Keila Deutscher, né, que é da Bioserve SMO. Ela vai trazer uma visão da bioética com relação ao tema, né, e trazer alguns exemplos de casos reais. Depois a gente vai passar para a Juliana Rocha, que é uma servidora lá da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e fez um doutorado recentemente na Universidade de Brasília, e um dos temas abordados por ela foi o uso, a aplicação do termo de consentimento eletrônico em pesquisa clínica no Brasil. Então, ela vai apresentar para a gente as informações desse estudo, né, e contar como foi. E, para finalizar o trio de palestrantes, a gente vai ter o Anderson Ribeiro, né, que é da Casnar Leonardos, um escritório de advocacia, e ele vai trazer uma visão sobre a validade, né, da assinatura eletrônica, dessas ferramentas eletrônicas, para a gente identificar um indivíduo, né, que é super importante para a gente ter essa segurança, né, no uso de uma ferramenta dessa natureza. Tá? Agora, falando para os nossos participantes, vocês podem mandar as suas perguntas a qualquer momento pelo chat. Temos uma equipe aqui nos bastidores que estão organizando as perguntas. Tá? Assim que o terceiro palestrante finalizar a sua apresentação, nós vamos abrir algumas rodadas de perguntas e respostas. Então, não deixe para depois, a hora que surgir a dúvida, vocês podem entrar no chat e mandar as perguntas. Tá bom? Agora eu passo a palavra, então, para a Keila. Keila, obrigado, viu, pela sua participação. E o palco é seu. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos os organizadores. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, início de noite, né? E falar de um assunto que eu gosto demais, que é a bioética. Eu sou, na realidade, apaixonada por isso, então a gente vai trazer um pouquinho dessa visão para o processo de consentimento. A gente vai retomar alguns pontos que todos nós que trabalhamos, né, na área de pesquisa clínica já conhecemos, mas que talvez a gente tenha que fazer uma análise um pouquinho mais cuidadosa para saber se efetivamente a gente está desenvolvendo a autonomia dos nossos pacientes e até que ponto, né, um consentimento eletrônico ele realmente pode valorizar o processo inteiro, né, de consentimento e de autonomia. Então, a gente vai fazer só algumas revisões, assim, bem rápidas mesmo, porque são conceitos já muito bem conhecidos por nós em relação à bioética principialista, né? Então, o que seria isso? O que é a bioética principialista? São esses conceitos de beneficência, não maleficência, autonomia, justiça, né? Então, são conceitos que já servem de arcabouço para as nossas regulamentações locais em pesquisa com seres humanos e também para as regulamentações e leis internacionais, né? Então, a gente é muito baseado nesses princípios. Então, quando a gente vai pensar um pouquinho em beneficência e não maleficência, são princípios fundamentais, justamente o que você espera, né, que aconteça, você deseja o melhor para o seu paciente, você vai, primeiro, não fazer mal a ele, você vai sempre indicar o melhor, a melhor opção, né, dentro de um ensaio clínico, a gente vai pensar nesse aspecto. Quando a gente pensa na questão de autonomia, o grau que esse paciente tem de tomar as decisões, né, de forma independente. Então, a gente vai... e essa questão batia muito em mim, principalmente quando eu trabalhava em indústria farmacêutica, e eu era monitora, eu revisava os termos de consentimento, e eu observava, assim, o nível educacional dos nossos pacientes, muitas vezes no ensino fundamental completo ou incompleto. Então, gente, como é que esse paciente consegue entender um termo de consentimento de 10, 12 páginas, né? E eu me perguntava, né? Eu sempre até hoje me questiono se a gente sabe qual que é o perfil do nosso paciente SUS hoje, né? Aliás, a gente sabe qual é o perfil do nosso paciente de pesquisa hoje, que muitos deles são pacientes SUS, né? Então, a gente entende que são pacientes que podem ter um grau de vulnerabilidade maior, uma autonomia menor, então a gente tem essa grande responsabilidade como profissionais de pesquisa, como investigadores, em respeitar, em fazer um processo. Então, o consentimento, ele não é simplesmente um documento, como nós já estamos cansados de saber, ele é um processo. E esse processo, ele muitas vezes não estava muito documentado, quando eu era monitor, assim, me trazia muita preocupação, né? Então, fui tentar fazer o meu mestrado,
focado, talvez, nessa área de bioética em termos de consentimento, e eu cheguei à conclusão que não iria adiantar, né? Esse é um processo realmente individual entre médico e paciente, e o que você pode entender, né? Que as nossas agências reguladoras entendem o grau de vulnerabilidade desse nosso paciente, então eles têm a autonomia, podem vir a ter, né, autonomia reduzida, então a gente precisa aumentar a proteção. A gente vai acabar tendo ações paternalistas em relação a esses pacientes. O que é uma ação paternalista? É quando você toma uma decisão, né, pelo seu paciente, partindo do pressuposto em que ele não tem um grau de autonomia adequado, ele precisa ser protegido e por esse mesmo motivo ou decidir por ele. Então a gente vê que as nossas agências reguladoras, elas têm essa visão do paciente, né? E de certo ponto está correto. Mas tem um certo momento que a gente vai pensar o que seria, dentro desses nossos princípios de bioética, o que seria, por exemplo, o conceito de justiça para um participante de pesquisa clínica, né? Ele muitas vezes, o retorno dos benefícios desse projeto de pesquisa para o paciente, e a gente, dentro da justiça, a gente tem alguns conceitos como igualdade e equidade, tá? O que é igualdade? Tratar todos da mesma forma. E o que é equidade? Tratar desigualmente os desiguais. Então, quando a gente vai pensar num processo de pesquisa clínica, a gente não pode colocar todo mundo num nível de igualdade, a gente tem que pensar de forma equitativa, ou seja, a gente precisa tratar desigualmente os nossos pacientes que são desiguais. Então, se eu sou uma agência reguladora, se eu sou um comitê de ética em pesquisa, eu não posso entender que um paciente tem a mesma necessidade de processos de consentimento que outro. Eu vou ter diferentes níveis educacionais, diferentes níveis socioeconômicos, diferentes graus de vulnerabilidades em relação ao tipo de doença, complexidade de projeto de pesquisa. Então, isso é muito diverso. A nossa gama de pacientes, ela, por mais que grande seja usuário do Sistema Único de Saúde, a gente sabe que existe uma diversidade de perfis, então a gente não pode pegar todos os nossos pacientes, colocar na mesma caixinha e falar, todos vocês são vulneráveis, precisam de proteção e eu vou realmente decidir por vocês. Acontece. E a partir do momento em que a gente toma decisões paternalistas, a gente pode, inclusive, ter alguns conflitos éticos, porque muitas vezes os meus princípios, por mais que eu esteja preocupada em ter uma ação beneficente em relação ao paciente, os meus princípios podem ser diferentes dos princípios desses pacientes em si. Então, vamos botar isso em termos práticos, né? Quanto mais opções você der para o seu paciente no processo de consentimento, melhor todo o grau de entendimento, né? Quais são os principais problemas que a gente tem hoje com uma dificuldade de entender, né, o que vai acontecer numa pesquisa? É o que a gente chama, muitas vezes, de equívoco terapêutico, né, ou terapêutico misconduct, que seria mais ou menos, acho que o termo em inglês que eles utilizam. Quando você não entende um projeto de pesquisa, né, olha, eu estou num estudo que é com a doença crônica, com um período de acompanhamento muito longo, então às vezes 3, 4 anos de acompanhamento, e esse paciente acaba entendendo que aquele estudo clínico não é um estudo, é um acompanhamento, né? Então ele acaba não entendendo o processo de randomização, muitas vezes o placebo, né? Então ele entende que o fim do estudo é um tratamento para ele, não o estudo ser ele quer responder uma pergunta científica. Então, a gente tem vários processos, vários assim equívocos terapêuticos que podem acontecer no decorrer de um estudo clínico, que podem ser evitados com um bom processo de consentimento, né? E um processo de consentimento apenas em papel, ou se for eletrônico em papel, ele não muda efetivamente o resultado, muda como você vai responder às necessidades individuais de cada paciente. Então, se a gente tem termos de assentimento para crianças menores de 12 anos, que são geralmente com historinhas, né, com muitas gravuras, né? Por que a gente não pode fazer esse tipo de adaptação também para pessoas com maior dificuldade? Então, assim, quando a gente pensa em sistemas ou opções, né, de termo de consentimento, dentro de um termo de consentimento eletrônico, ele pode vir a facilitar, né?
Então, quanto mais opções a gente der para o paciente, a gente vai estar tratando ele de forma equitativa e melhorando, aumentando o seu grau de autonomia. Então, isso é bastante importante. Um exemplo, né? Nós, como centro de pesquisa, tivemos algumas experiências em obtenção de termo de consentimento de forma remota, mas era remota, não era, assim, em função das dificuldades técnicas ou até regulatórias, a gente não conseguia efetivamente ter uma plataforma para isso, ou se você tinha a plataforma no final, depois você tinha que imprimir esse documento, né? Então, e a gente tinha essa dúvida, poxa, como é que eu vou fazer com que esse paciente não esqueça, ele está num projeto de pesquisa, né? Então, o que a gente faz? Tem várias formas de você fazer, né? Você obtém o consentimento, a gente tem dentro do nosso procedimento operacional padrão, né, dentro dos nossos centros de pesquisa, a gente faz uma provinha depois, né? Para saber se o paciente entendeu, para evitar várias formas de equívoco terapêutico. Se o paciente não acertar 90%, vai ter que refazer o processo de consentimento. E essa provinha ela é aplicada a cada 6 meses, a cada ano, né, para saber se o paciente não esqueceu. Então, assim, o processo não é o documento termo que vai dizer, né, é simplesmente a relação médico-paciente e o tipo a forma com que você conduziu isso. Então, quando a gente pensa quais são as possibilidades que o e-consent pode trazer para a gente, por exemplo, o Visual On, que é o que a gente está vendo agora dentro do ambiente jurídico, toda uma reorganização da documentação para ser apresentada de uma forma mais amigável, né, mais inteligível. Então, a gente tem hoje os termos de consentimento que são apresentados muitas vezes em forma de contrato. Então, você pode já... Primeiro, vamos mudar os termos de consentimento para Visual Law, né? Vamos fazer uma forma mais fácil da gente absorver isso, e a partir daí, por que não utilizar outros processos, por exemplo, fazer esse consentimento através de um tablet, com várias informações específicas ali, com os critérios mais importantes para serem avaliados, para serem relembrados. E assim, quando eu era monitora, eu tinha essa questão no meu coração, gente, como é que um paciente com a 5ª série primária, ele conseguiu entender esse processo? Porque você efetivamente não sabia. E dentro do consentimento, por exemplo, de um e-consent, se você tem uma plataforma ali dentro, você vai até conseguir saber botar flagzinhos, saber qual que foram as dúvidas, quanto tempo, por exemplo, o investigador, a equipe de pesquisa passou explicando, quer dizer, você consegue ter muito mais ferramentas para acompanhar como foi o processo, em contrapartida da documentação em papel, né? Então, isso facilita muito. Então, em termos bioéticos, tá? Eu acho que o processo de consentimento, ele deve vir em diferentes formatos, ele tem que trazer opções diferentes para os pacientes, porque, mais uma vez, a gente não pode colocar os nossos pacientes em grau de igualdade, eles não são iguais, eles são diferentes. Então, mais uma vez, tratar desigualmente os desiguais, isso é equidade, e é isso que a gente precisa dentro da pesquisa clínica com os nossos pacientes, né? Cada vez mais a gente tem as pesquisas centradas no paciente, e a pesquisa centrada no paciente não é fazer tudo remoto, não, é fazer de acordo com o melhor para o paciente. Então, a gente tem que pensar na equidade, acho que esse é o principal conceito que a gente vai trazer pensando também no termo de consentimento eletrônico, tá? Eu vou trazer alguns aspectos, assim, alguns exemplos, né? Poderíamos trazer vários aqui, mas alguns exemplos fundamentais que a gente não tinha, por exemplo, um processo de consentimento eletrônico e que prejudicou a entrada do paciente na pesquisa, inclusive o seu acesso à pesquisa, tá? Estudos clínicos em pediatria, que nós tínhamos a mãe presente e o pai caminhoneiro, e a criança estava com a mãe, o pai, em contato telefônico, ele autorizou a entrada no estudo, mas ele precisava estar lá para assinar o documento. Então, assim, isso acabou prejudicando, porque a mãe queria, o pai queria, a criança estava pronta em todos os critérios, seria um benefício clínico enorme com a pesquisa, mas a gente teve esse problema, porque o pai não estaria presente dentro das próximas 2 semanas, né? Então, nós não fomos autorizados a incluir a criança. E esse é um exemplo dentro de vários outros, né? Então, se a gente fala estudos de COVID, você está dentro da área COVID, da ala COVID, o paciente está ali presente, aliás, tivemos essa situação hoje,
né? E o paciente não conseguia escrever, ele estava muito fraco, ele queria participar, mas a gente precisava, então, de uma testemunha imparcial, e a gente queria conversar também com a equipe, com as familiares que estavam lá fora, fazemos uma teleconferência, mas como é que a gente vai documentar? Poxa, se tem um termo de consentimento eletrônico, você faz uma videoconferência e todo mundo assina eletronicamente, está documentado. Então, assim, a forma é muito mais importante de como você vai documentar. Claro que você tem que documentar corretamente, mas você tem que trazer processos e trazer ferramentas que facilitem esse processo, que deem autonomia, que desenvolvam a autonomia e facilitem o entendimento, para evitar equívoco terapêutico e para trazer equidade, né, que acho que são os conceitos principais, dentre, né, os outros que a gente tem que trabalhar. Então, essa seria a minha síntese, assim, em 10 minutos, acho que passei um pouquinho dos 10 minutos, mas para tentar trazer uma visão bioética, né? Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Foi super clara, viu? Obrigado, viu, Keila? E não ultrapassou muito tempo, não. Fica tranquila. Bom, agora eu vou passar, então, a palavra, né, para Juliana Rocha, que vai falar um pouco para a gente, né, do estudo que ela desenvolveu. Tá bom? Juliana, então a palavra está com você. Obrigada, Fernando. Eu só quero compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu trouxe alguns dados. Está aparecendo? Ainda não. É só apertar aqui em compartilhar a tela, né? Uhum. Quando você apertar o Share Screen, vai aparecer algumas opções, e aí você vai escolher o seu slide. Eu aperto compartilhar a tela e aparece abrir preferências de sistema. Mas não está aparecendo, eu vou apresentando aqui para vocês por voz mesmo. Então, primeiramente... Se você quiser tentar, enquanto isso me passar e eu abro daqui, pode ser também como uma opção. Tá bom, deixa eu... Não, acho que eu consigo... Não, melhor te mandar. Não, acho que é melhor eu fazer a apresentação mesmo, senão a gente vai ficar sem tempo. Então, primeiramente... Eu ia falar para você tentar de novo. Só mais uma vez. Ver se vai. Não está indo. Não? Então tá jóia. Não. Então vamos em frente. Tá bom. Obrigada, Fernando. Gostaria de agradecer muitíssimo o convite para participar aqui com vocês dessa palestra sobre o uso do termo de consentimento eletrônico no Brasil, que é um tema extremamente importante e necessário para ser discutido atualmente. E agradecer a todo mundo que está aqui assistindo hoje com a gente essa apresentação. Bom, como foi dito, meu nome é Juliana Rocha, eu sou doutora em Ciências Farmacêuticas e atualmente atuo na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E a apresentação anterior da minha colega Keila foi muito importante para trazer conceitos e exemplos relacionados ao termo de consentimento livre e esclarecido e introduziu brilhantemente a minha fala, porque hoje eu vou apresentar para vocês a minha experiência com o termo de consentimento livre e esclarecido eletrônico em uma pesquisa que nós realizamos na Universidade de Brasília. E por que a gente estuda o termo de consentimento eletrônico? Por que ele é tão importante? Avaliando a literatura brasileira, foi possível observar que o termo de consentimento, do jeito que ele está hoje em dia, ele apresenta alguns problemas, sendo o principal problema difícil compreensão em relação a alguns participantes de pesquisa, que eles não conseguem chegar ao entendimento completo em relação à pesquisa que eles irão participar. Outro ponto muito importante, que também já foi abordado, do uso do termo de consentimento eletrônico, é a atual situação de Covid-19 que nós estamos vivendo, a necessidade de distanciamento social e o impulsionamento cada vez mais do ambiente virtual. Então, o termo eletrônico ele vem
bem forte nessa nova atualidade que estamos vivendo. E aplicar o ETSLE no Brasil não é inventar a roda, porque também, como foi dito, ele já é aplicado em outros países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, como Índia, África do Sul, Argentina, México. E é importante citar que a resolução que atualmente regula o termo de consentimento livre e esclarecido, a 466 de 2012, ela deixa claro que o termo precisa ser no formato escrito. E na nossa pesquisa, nós utilizamos o termo eletrônico no formato de vídeo. Mas a nossa pesquisa, ela não teve o objetivo de competir o termo escrito com o termo em vídeo. Não foi uma pesquisa excludente. Foi uma pesquisa realmente adicionando os dois termos em um consentimento totalmente virtual para realmente avaliar se a aplicação do consentimento esclarecido eletrônico teria uma aplicabilidade boa para a retenção de informação e melhor compreensão dos participantes. Então, na nossa pesquisa, os participantes foram informados que eles fariam parte de uma simulação de participação em pesquisa clínica do tipo fase 1, uma pesquisa clínica hipotética, com medicamento também hipotético, apenas para avaliar esse processo de consentimento virtual e o consentimento, o termo eletrônico. A pesquisa foi uma pesquisa qualitativa e aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade de Brasília. E como voluntários, nós recrutamos 60 participantes. Bom, agora eu vou falar um pouco do passo a passo da nossa pesquisa e como nós fizemos esse processo de consentimento, que, como a Keila falou, não é um documento único, é um processo, sendo um processo totalmente virtual. Como que nós organizamos isso? Em primeiro momento, nós encaminhamos por e-mail um TSLE da nossa pesquisa, informando que o participante estaria ajudando a avaliar a pesquisa clínica no Brasil, principalmente o termo eletrônico, e que a pesquisa seria hipotética. Ele assinava esse termo, e aí nós recebíamos a notificação, e depois de assinado, nós enviávamos o termo escrito da nossa pesquisa hipotética. Então, era um termo exatamente igual àquele que é aplicado em pesquisas clínicas fase 1. Então, tinha todos os procedimentos, os benefícios, os riscos, as contraindicações, quem poderia participar, quem não poderia, era um TSLE completo no formato escrito. A pessoa também assinava e recebíamos a notificação. Depois, nós aplicávamos uma provinha, um questionário, com perguntas em que eles pudessem responder de forma aberta, eles poderiam escrever o que eles quiserem em relação ao nosso termo, para avaliar o que eles entenderam e o que eles conseguiram reter de informação da nossa pesquisa. Depois de respondido o questionário, nós encaminhamos o TSLE no formato eletrônico, que era um vídeo, e nesse vídeo nós contratamos um ator que fez o papel do médico e ele apresentou todas as informações que estavam presentes no termo de consentimento escrito. Então, todas as informações que estavam no documento escrito foram citadas, ditas no vídeo. Depois, nós aplicamos novamente o mesmo questionário para avaliar se o participante ele ia alterar as respostas dele, se ele iria colocar mais informações após visualizar esse vídeo. Então, o questionário foi aplicado 2 vezes, o mesmo questionário. E, ao final, nós aplicamos um questionário mais objetivo, de forma geral, para entender preferências e opiniões em relação a esse consentimento totalmente virtual e em relação ao termo eletrônico. E, como resultado, nós observamos que as respostas erradas diminuíram em 36% após a aplicação do termo eletrônico. E as respostas completas aumentaram em 835% após a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido no formato eletrônico, mostrando, então, que realmente ele ajudou
nessa retenção de informação e no melhor entendimento da pesquisa clínica que lhes foi apresentada. Em relação ao nosso segundo questionário, nós obtivemos o resultado que 83,3% dos participantes responderam que sim, que o ETCLE foi relevante para o melhor entendimento da pesquisa. Depois, nós perguntamos para eles, em uma escala de 1 a 5, quanto que eles acharam que o ETCLE foi importante para o entendimento da pesquisa, sendo 1 nada relevante e 5 fundamental para o entendimento. E 53,3% dos participantes informaram que o termo foi de fundamental importância para o entendimento da pesquisa. 21,7% citaram que deram a nota 4 para a fundamentalidade desse termo eletrônico, mostrando, então, que os pacientes tiveram uma alta aceitação desse formato. 55% dos participantes informaram que eles tiveram maior facilidade para entender o conteúdo da pesquisa com o TCLE escrito. Por isso que é importante mantermos esse TCLE escrito, porque para algumas pessoas ele realmente é o que mais faz sentido e que eles estão mais acostumados. Então, esse procedimento, ele manteve o TCLE escrito e isso foi levantado pelos nossos participantes como de grande valia. 83,3% dos participantes disseram que o ETCLE foi suficiente e que o atendimento presencial com o médico não foi fundamental. É importante dizer que realmente todo o nosso consentimento foi virtual, como eu apresentei para vocês, nenhum atendimento presencial foi realizado, até porque essa pesquisa foi realizada em momento de pandemia, de distanciamento social, mas que os nossos investigadores estavam de prontidão para tirar qualquer dúvida que os participantes pudessem ter. E, na última pergunta, nós fizemos o seguinte questionamento. Você acha que o ETCLE deve ser implementado em todas as pesquisas? E 81,7% disseram que sim, que o ETCLE deveria ser implementado em todas as pesquisas no Brasil. Então, como conclusão, é importante citar que esse procedimento se mostrou realmente como de grande valia para aumentar o entendimento e a compreensão, retenção de informações, e nesses casos de distanciamento social, pode ser sim um recurso a ser utilizado como estratégia nas pesquisas clínicas no Brasil. E é importante citar também que o TCLE ele precisa estar em constante atualização, em constante melhoria. Inclusive, avaliando a literatura brasileira, é possível perceber artigos que fazem adaptações do TCLE para pacientes, para participantes com deficiência visual, e o uso de TCLE eletrônico em outros formatos, com figuras, ou até mesmo no formato de áudio, pode abarcar outros participantes de diferentes grupos populacionais. Cabe ressaltar também que é uma pesquisa que tem limitações e uma delas foi o número amostral, que nós identificamos como fazer uma pesquisa fase 1, mas que uma pesquisa hipotética fase 2, fase 3 pode ser também realizada para a gente conseguir mais dados sobre isso e entender cada vez mais sobre o TCLE eletrônico e todo esse procedimento virtual. Então, era isso, e encerro minha fala aqui com vocês hoje. Obrigado, Juliana. Duas coisas. Primeiro, que você não vai encerrar sua fala. Estão chovendo perguntas aqui para você, depois a gente faz no final. E os slides não fizeram falta, tá? Ficou muito claro. Que bom. Obrigado. Que bom. Obrigado. Viu? Obrigada. Muito bom. Então, agora, rodando os nossos convidados aqui, vamos para o Anderson. Anderson, por favor. Fernando, obrigado. Agora a palavra está com você. Obrigado, e queria agradecer a Abraco e Sinusfarma pela organização do evento. Sabemos que foi um evento concorrido, então a presença de todos os participantes aqui é muito bem-vinda. Espero que a gente consiga ajudar, né, na reflexão sobre um tema tão importante.
Não vou me debruçar nas questões que, para mim, são intuitivas em relação aos benefícios para todos os elos na cadeia. Eu acho que as duas palestrantes anteriores cobriram isso com brilhantismo, mas eu vou, então, me ater ao que você me pediu, Fernando, que é, né, endereçar essa questão da validade e segurança de documentos eletrônicos. Eu não sei se vocês já conseguem enxergar minha apresentação. Já, né? Sim. Então, bom, acho que dentro da abordagem, o que eu queria só fazer como uma breve introdução é que a gente, sim, vive num país, né, em que existe uma preocupação diária com fraudes, com a não autenticidade, com a falta de credibilidade das instituições e, né, e de uma série de entes dentro da cadeia. Infelizmente, esse tipo de desconfiança que eu acho que é inata do brasileiro, de ter que sofrer tanto com esse tipo de situação, refletiu em vários mecanismos de segurança, em vários avanços do ponto de vista de segurança, principalmente no ambiente eletrônico e digital, e é pensando nessa lógica que eu acho que a gente deveria inaugurar uma reflexão aqui de que, na prática, os mecanismos para garantir validade e segurança de documentos eletrônicos eles já existem em multiplicidade dentro do ordenamento brasileiro, em diferentes aplicações. Eu posso começar fazendo essa digressão histórica aqui, só para dizer que o que hoje é super comum para a gente falar, né, de todas as assinaturas eletrônicas nos seus diferentes formatos, na assinatura digitalizada, a eletrônica simples, a eletrônica não qualificada ou uma eletrônica com as chaves de autenticação, que são as assinaturas certificadas, não são novidade na legislação brasileira, né? A gente teve a introdução, na verdade, de toda essa infraestrutura de chaves públicas com as autenticações, com os certificados via CPFs, com chips em carteiras de identidades, com tokens, desde 2001, mas é claro que foi um caminho longo de implementação, de adoção pelo público usuário e a paulatina flexibilização de alguns instrumentos formais muito rígidos, na medida em que houve aderência a essas ferramentas e percebeu-se que não existia uma perda de segurança jurídica, de credibilidade dentro do que se buscava garantir através desses mecanismos. Mais recentemente, já em momento de pandemia, a gente teve a MP 983 e já convertida em lei, né, que trabalha com toda a lógica de permitir o uso de assinaturas eletrônicas e, inclusive, fora do formato, né, certificado, nessas interações com os entes públicos, em atos de pessoas jurídicas e em questões de saúde, né, e licenciamentos de software. Então, de um modo geral, a despeito de a gente ter toda uma preocupação com fraude, com segurança, com credibilidade, a verdade é que a gente passa, sim, a um cenário de mais flexibilidade, inclusive para a adoção de ferramentas mais acessíveis e que estão trazendo soluções mais dinâmicas também nesse sentido. Dito isso, a gente tem uma diferenciação, e o conceito está na Lei 14.063, em que ele faz essa distinção entre a assinatura eletrônica simples, a eletrônica avançada, que são esses certificados não emitidos pela ICP, e os certificados antigos que existem desde 2001. Eu vou deixar, logicamente, os slides para referência, mas eu acho que o principal é a gente lembrar que a assinatura eletrônica, né, veio para o Brasil justamente nesse contexto de garantir autenticidade, integridade, validade aos documentos, e é nesse espírito que também já houve uma ampliação, uma flexibilização para a utilização de outras formas de assinatura, como as não certificadas, e aí eu vou dar os exemplos aqui de CertSign, DocSign, ClickSign,
todos esses que estão muito popularizados já estavam sendo muito utilizados antes do contexto de pandemia e hoje estão amplamente difundidos com o ambiente de interação digital, de trabalho remoto, mas que hoje viabilizam formas muito mais sofisticadas de se garantir a autenticidade e validade de documentos. E eu vou até compartilhar uma experiência pessoal de hoje, em que eu já usei o DocSign milhares de vezes, né, assinando documentos de clientes, documentos do escritório, e hoje assinando um documento particular. Pela primeira vez, por exemplo, eu recebi um mecanismo de autenticação que atrelava ao meu e-mail e ao meu celular. Então, os mecanismos para garantir que a pessoa que recebe e que vai, né, assinar, e no momento em que ela vai assinar, eles existem de múltiplas formas. A gente tem situações de reconhecimento facial, reconhecimento de digital, todos esses mecanismos seriam minimamente válidos de se cogitados, mas o importante é dizer que existe um marco legislativo que reconhece a viabilidade de se utilizar desses formatos eletrônicos como uma maneira de a gente prosseguir e, né, conseguir alcançar objetivos em que a burocracia não seja um grande óbice à realização de atividades corriqueiras ou atividades, inclusive, mais sofisticadas, mas no qual o tempo é essência do negócio, como na pesquisa clínica. Ainda falando nessa toada de desburocratização, eu queria trazer outros exemplos, mas que é mais para traçar o paradigma de como é que, durante muito tempo, a gente dizia que não, tudo tem que ser apresentado com cópia autenticada, tem que ser apresentado com firma reconhecida, tem que ser apresentado com tradução juramentada. Bom, a gente tem N exemplos, eu vou dar só alguns, mas a gente pode citar, por exemplo, a RDC 438, que passou a dispensar, no âmbito da Anvisa, cópia autenticada e reconhecimento de firma nos documentos, assim como já há muito tempo a Anvisa passou a dispensar também a tradução de documentos que vêm em inglês e em espanhol diante da qualificação do corpo técnico. Então, a gente tem que lembrar também que processo administrativo, inclusive como um dos preceitos básicos que rege toda a administração pública, ele deve ser pautado por um formalismo menor, ele deve ser mais informal na medida do possível. Então, todos os mecanismos que minimamente viabilizem flexibilização, desburocratização, deveriam, no mínimo, serem considerados e trabalhados como alternativas, ao menos, como a Juliana bem colocou. A gente poderia trabalhar com a ideia de um ITCLE sem necessariamente descartar a possibilidade do uso do TCLE impresso no formato convencional. Acho que aqui a gente tem um outro exemplo super recente, a nova lei de licitações passando a admitir o uso de assinatura digital em documentos em âmbito de licitações e, óbvio, pelo fato de envolver gasto público, de ter toda uma questão de probidade, de correto dispêndio dos recursos que são escassos. A gente sabe que essa questão de autenticidade, a credibilidade do que se vai apresentar é chave, é essencial, e nem por isso o legislador não reconheceu o mérito de avançar com ferramentas mais flexíveis do que as tradicionais exigências de documentos com firma reconhecida, cópias autenticadas e assinaturas em papel. Traçando um paralelo para coisas que são mais do nosso dia a dia, a gente pode sempre lembrar que hoje a gente tem versão digital de carteira nacional de habilitação, a gente tem licenciamento digital dos veículos, sem prejuízo de a gente poder ter esses documentos em papel. A opção de trabalhar com papel, de trabalhar com os documentos impressos continua, mas a gente está o tempo todo avançando no sentido de maior adoção desses mecanismos digitais, e eu acho que é nessa linha que a gente tem, inclusive, formas de reconhecer a autenticidade, por exemplo, de uma CNH com QR Code,
Então, é muito condizente, né, com o momento que a gente vive fazer esse tipo de provocação. Só mais um exemplo, a gente tem OAB, a gente tem carteira do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Farmácia, mostrando que a gente, sim, progride num marco muito recente para a adoção de um modelo digital para reconhecimento da autenticidade de documentos e também para a aceitação de assinaturas não presenciais. Acho que toda essa reflexão ela acaba sendo muito válida se a gente for pensar que existe um ceticismo muito grande em relação a se o ITCLE minimamente não capturaria o interesse do potencial participante na pesquisa e de que medida eu conseguiria comprovar que foi ele quem consentiu, mas também existem mecanismos nesse sentido, e eu acho que quando a gente fala desse tipo de ceticismo, a gente deveria lembrar que há não muito tempo, há um ano, há pouco menos de um ano e meio, a gente tinha um ceticismo muito grande de que home office era uma opção e que ele poderia funcionar. Eu acho que hoje em dia ninguém tem dúvida. Tudo bem que nós aprendemos da forma mais difícil, mas hoje eu acredito que a maioria de nós aqui estamos trabalhando de casa, acompanhando essa palestra, esse webinar de casa, e nem por isso o conhecimento está deixando de ser disseminado, de ser compartilhado de uma forma efetiva, de uma forma qualificada. Bom, falando particularmente da questão de boas práticas, e aí a gente pega emprestado um pouco do que a gente vê de boas práticas em compliance, e aí é uma lógica até um pouco menos jurídica por si, mas entra mais no operacional, mas existe uma forma de você criar plataformas de gestão de consentimento, garantindo que a decisão, sim, seja livre e esclarecida, né, que exista um controle das informações e da sequência dos atos que foram praticados ao longo desse processo, e também que todos os dados estão sendo utilizados somente para a finalidade pretendida. Bom, para tentar encerrar aqui essa primeira ideia e a gente abrir para as perguntas, que eu imagino que vão ser muitas, eu acho que é importante colocar, né, que, bom, ferramentas existem, o marco legislativo que reconhece N formas de você comprovar a autenticidade, a credibilidade de documentos assinados pela via digital é uma realidade no Brasil, mas eu acho que a gente tem que pensar também nas ferramentas, né, como outras alternativas para adensar, para trazer ainda mais credibilidade. Então, a gente tem, por exemplo, o setor bancário com N mecanismos para evitar fraudes, e eu acho que muito disso poderia ser emprestado para esse universo. Talvez a gente não tenha a mesma capacidade de investimento para adotar as soluções, mas na medida em que elas são adotadas de uma forma mais disseminada, elas ficam mais acessíveis, isso é uma realidade. E aí a gente poderia pensar em todos esses pontos aqui, que eu não vou ler todos eles, mas a questão de, por exemplo, exibir pop-ups automáticos a cada cláusula ou a cada item relevante em que é importante que você chame a atenção do participante, poderia ser uma alternativa. Inserir, por exemplo, um campo em que, havendo dúvida, o participante seja impedido de avançar para o consentimento antes de que a dúvida efetivamente seja sanada, seja virtualmente, seja presencialmente, ter os mecanismos de controle, se você vai optando, por exemplo, por vídeos ou por uma apresentação visual em que você garanta que a pessoa, de fato, não avança aquilo de uma forma burocrática, só apertando a tela. Esses mecanismos existem para treinamentos de compliance, seja no âmbito regulatório, seja no âmbito anticorrupção, em N esferas, não teria por que não poder ser aplicado também numa situação como essa. Por último, eu queria até lembrar aqui da reflexão de que, no âmbito jurídico, que é um âmbito tido como muito formal, em que o procedimento não é tão informal como no âmbito administrativo, nós já temos muita flexibilização hoje, com memoriais, usando QR codes, apresentações de memorial em vídeo, em PowerPoint, sustentações orais sendo feitas para desembargadores, para juízes, para desembargadores, em formato
digital, com ajuda visual. É muito difícil a gente, pensando em quem lida com formalismo, com formalidade, procedimento todos os dias, não enxergar caminhos para o legislador, para o regulador, conseguir flexibilizar, pensando em todos os benefícios que rondam e pensando que não é necessariamente a única alternativa, que pode ser uma opção complementar. Então, acho que, feitas essas provocações, eu queria agradecer mais uma vez e, bom, vamos às perguntas. Acho que vão ser muitas. Estou aqui curioso para ver o que vem. Obrigado. Muito bom, Anderson. Obrigado, viu? Obrigado pela sua aula, foi ótima. Vamos às perguntas, são muitas, são 18h50. A gente falou que vai avançar o evento até as 19h15, então temos aí 25 minutos para perguntas. Eu vou começar, chegaram várias, eu vou começar com a Keila, né? Assim dá um tempo também do Anderson tomar uma água, né? E vamos começar lá da primeira. Keila, tem algumas perguntas aqui, que, aliás, tem várias que você pode responder. Vamos lá. A Kimberly Matos lhe perguntou um pouco mais sobre essa prova que você disse que você aplica aos participantes. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, mas eu vou complementar ainda a pergunta, porque assim você já responde, né, na sequência. Você falou um pouco, você falou bastante, né? Falou muito sobre a vulnerabilidade, né? Essa autonomia, as ações paternalistas sobre o paciente, o participante de estudo e tal, né? E aí falou sobre a equidade, como que a gente pode normalizar, tratar diferente aqueles participantes, né? Que são diferentes. E aí vem uma pergunta seguinte: como que você acha que um formato de vídeo, né? Ou pré-gravado, ele pode evitar, né? Como que ele pode ajudar, na verdade, a normalizar? Como que essas diferenças entre os participantes? Essa é uma pergunta do Eduardo Augusto, né? Para você trazer esse tratamento equitativo, né? Para todos os participantes. Como que você acha que essa ferramenta pode ajudar nesse ponto? Excelente, obrigada pelas perguntas. Vamos começar pela pergunta da provinha, né? A gente tem, então, aqueles conceitos, né, de equívoco terapêutico, que é justamente as dificuldades que pacientes têm de entender as diferenças de um tratamento clínico versus um acompanhamento clínico versus a pesquisa, né? Então, no geral, a gente fez uma revisão assim de quais eram as principais dificuldades dos pacientes no entendimento. Claro que cada paciente tem a sua peculiaridade, mas eles tinham dificuldade em entender o placebo, o conceito, né, do produto investigacional, das responsabilidades que eles tinham, né, dos relatos de eventos adversos, então, muitas vezes do tipo de desenho de estudo. Então, essa provinha que a gente faz dentro do nosso procedimento operacional padrão, ela não é obrigatória para todos os pacientes, mas sim para aqueles pacientes cuja equipe, que a equipe entende que talvez precise de um reforço, que não, né, que não entendeu muito bem. Então, ela faz perguntas específicas. Por exemplo, você pediu para o paciente explicar como é que é o processo, como é que ele vai ser randomizado, se ele entendeu o que é randomização, se ele entendeu o que é o braço placebo, se ele entendeu quais são as responsabilidades dele, realmente de vir, de entrar em contato conosco dentro de um período mínimo, no caso de um evento adverso sério. Então, esses conceitos básicos, que muitas vezes podem ser mais difíceis, então a gente fez uma provinha, se eu não me engano, são 10 questões, né? E ele é rápido, super rapidinho de completar para saber se ele realmente entendeu. Senão, se ele marcar menos de 9, a gente tem que refazer o processo. Se ele marcar 9, a gente tem que ver o que ele errou para reformular. E, mais uma vez, a gente faz isso periodicamente, porque dependendo do tipo de paciente e do tipo de acompanhamento, o paciente acaba achando que aquela pesquisa simplesmente virou o acompanhamento clínico, e não é, né? Então, a todo momento, a gente tenta reforçar essa ideia. O senhor lembra que é uma pesquisa? O senhor lembra qual que é o compadre? O senhor lembra o que está acontecendo? Então, é muito importante porque o paciente desenvolve a autonomia, desenvolve um conhecimento maior sobre o seu tratamento, sobre a sua patologia, né? Então, o nosso foco é fazer pacientes que sejam, digamos assim, embaixadores da pesquisa. Eles têm que saber o que é a pesquisa clínica, qual que é o benefício, existem riscos, né? E por que aquilo é importante para eles. Então, o nosso foco é esse, então a gente tem que desenvolver esse processo.
Daí, vindo a pergunta, né, como é que a gente consegue minimizar essas diferenças ou harmonizar e trabalhar mais a equidade dentro de um processo ali de vídeo, né? Pode ser que, de repente, a gente está trabalhando, estudos de Covid, a gente tinha profissionais de pesquisa clínica sendo voluntários para estudo de vacina, né? Esses voluntários, eles não vão precisar do vídeo, né? Então, é um profissional de pesquisa clínica que foi ali, ele já sabe, assim, a torto e a direito, todos os processos. Então, ele não vai precisar de um vídeo. Porém, se a gente tem um paciente que trabalha numa área totalmente diferente, né? Então, vamos supor, um contador, uma pessoa na área totalmente administrativa, e que pode até ter um nível de entendimento altíssimo, mas é um processo muito novo. Então, esse vídeo, ele realmente vai ajudar. Então, mais uma vez, não é que o termo de consentimento eletrônico, as ferramentas, né, eletrônicas para se aplicar um termo de consentimento vão precisar ser aplicadas para todos. Não, é justamente ter essa possibilidade para aqueles que vão se beneficiar dela, né? Sendo no nível de entendimento ou no processo de aplicação, como esses exemplos que eu dei, né? Ala Covid, responsável legal que não está junto no momento. Outro exemplo, a gente tem estudos clínicos para pacientes com Covid menores de idade, cujos geralmente cujos pais não vêm juntos, até quando você está acompanhando um paciente Covid, você nem permite mais de um acompanhante, né? Aliás, hoje, qualquer consulta, você muitas vezes pede para o paciente vir sozinho, ou no máximo com um acompanhante. Então, isso já é um processo. Como é que você vai consentir esses pacientes, né, com esses representantes legais? Então, é uma coisa que a gente vai ter que pensar, um processo que nós vamos ter que pensar. E nessa situação, a gente vai ter a mãe, que muitas vezes não vai precisar de um vídeo, mas a criança vai precisar. Então, dentro desse processo de assentimento, mais uma vez, tratar desigualmente os desiguais. Então, é a forma de equidade para a gente aumentar a autonomia e o entendimento do paciente. Ótimo, ótimo. Muito bom. Vamos lá. Agora eu tenho umas perguntas aqui para Juliana. Juliana, muita gente perguntou onde pode encontrar o seu estudo, né? Eu vou fazer o seguinte, como tem várias pessoas querendo ler o seu estudo na íntegra, e pessoas perguntando também sobre esse evento, se elas vão poder assistir de novo, eu aproveito para informar, eu não falei no começo, esse vídeo vai estar disponível no canal da Bracro no YouTube, tá? Esse vídeo na íntegra, e eu vou colocar lá também, quando postar, eu coloco um link de acesso ao estudo da Juliana, tá bom? Que está disponível pela internet, eu já coloco lá para todo mundo que está perguntando aqui, vai poder acessar o estudo na íntegra, ok? Então vamos às perguntas. Juliana, perguntaram o seguinte, olha, eu vou fazer algumas também, tá? Qual a idade e escolaridade dos participantes do seu estudo, né? Isso foi questionado. Perguntaram se em algum momento você pensou, essa pergunta foi da Lucélia, perguntaram também se você pensou na hipótese de diferenciar o TCL eletrônico com uma videochamada, né? Fazer um comparativo entre essas duas ferramentas. Isso foi o Eduardo Augusto que perguntou. Tá? E aí tem um comentário /pergunta da doutora Angela Kung, foi o seguinte, né? Se todos os candidatos da pesquisa, os participantes da pesquisa, se eles tinham conectividade, né? Que ela aponta que a falta de conectividade pode ser uma questão muito importante, sem dúvida nenhuma, né? Então ela fez esse comentário. Sim. Então fica esse bloco de perguntas para você. Obrigada pelas perguntas. E começando pela primeira, a idade a gente limitou para participantes adultos, então todos os participantes que aceitaram serem voluntários dessa pesquisa estavam acima de 18 anos e o nível de escolaridade acabou ficando mais concentrado com pessoas que tinham nível superior completo. E porque a forma que a gente fez para conseguir recrutar esses voluntários foi virtual. Então, a conectividade, já respondendo a última pergunta junto, ela já estava implicada nesse recrutamento, porque o recrutamento começou virtual, nós utilizamos grupos no WhatsApp, fizemos campanhas no Instagram, recrutamos via e-mail. Então, o participante, para ele ser recrutado, ele já teria que ter previamente um contato, uma conectividade. E
acredito que por esse tipo de recrutamento nós acabamos tendo pessoas com um nível superior completo com maior quantidade na nossa pesquisa. E em relação à videochamada, como eu disse, o termo de consentimento eletrônico ele pode vir em diferentes formatos. A videochamada é um possível formato que pode ser utilizado para consentir eletronicamente e fazer esse consentimento virtual, mas na nossa pesquisa, nós optamos pelo vídeo, por ter um vídeo já e poder encaminhar, porque isso traria celeridade à nossa pesquisa e ao nosso processo e pouparia recursos também. Então, com o vídeo gravado, a gente conseguiu passar a informação, mas deixamos todos os canais abertos para que o participante pudesse tirar dúvidas com a gente ou com qualquer pesquisador envolvido nesse trabalho. Muito bom. Alguém levantou a mão. Anderson, você quer falar? Queria sim, acho que dentro do que a Juliana falou, eu queria até fazer uma pergunta / provocação, porque eu penso, por exemplo, na questão de doenças raras, ultra raras, em que é super difícil a gente achar o N de pacientes e os centros de excelência estão espalhados em pouquíssimos pontos no país e, naturalmente, nem sempre é fácil ter o deslocamento do paciente. Em que medida justamente a gente achar um meio do caminho em que o paciente possa, por exemplo, não ter conectividade, mas que ele possa ir para um centro que seja referência na região dele, mas que não seja referência para a doença rara ou ultra rara, já não seria uma forma dele estar assistido, mas ainda que de uma forma remota, à distância, ele conseguir ser recrutado com todo o acompanhamento, com todo o aparato, sem a gente, né, mobilizar todo um deslocamento em que a gente sabe que muitas vezes é penoso, às vezes pode ser até o grande entrave, né? Não seria válido a gente pensar, por exemplo, em fazer um piloto em algumas situações específicas em que é mais do que justificável até que você adote o formato remoto, o formato eletrônico, ao invés do formato em papel? Sim, isso esbarra muito no que a Keila falou da equidade. Nós temos diversos exemplos que poderiam ser beneficiados com o uso remoto, com o consentimento eletrônico. Temos diferentes grupos populacionais, a gente podia ficar a noite inteira aqui falando sobre os grupos que poderiam ser beneficiados com esse consentimento virtual, e por isso que é interessante disponibilizar esse meu estudo, que foi um primeiro passo para que outras pessoas pudessem também estudar, fazer novos pilotos, fazer novos estudos, para avaliar diferentes grupos populacionais, para a gente ter realmente cada vez mais dados sobre o consentimento virtual e o termo eletrônico no Brasil. Agora tem umas perguntas para o Anderson aqui. A hora que eu ia fazer pergunta para ele, ele resolveu perguntar, né? Mas agora chegou a vez dele. Tentando escapar. Vamos lá. Anderson, tem muitas perguntas para você, tá? Vamos lá. Vou pegar uma que está aqui, olha só, do Diogo Dias, né? Eu vou fazer algumas também em bloco, tá? Aí você responde 2 ou 3 seguidas. É possível fazer um vídeo de consentimento para o participante do estudo e validar esse vídeo para se enquadrar nas regulações jurídicas? Essa é uma delas. Ele pergunta se é possível utilizar ferramentas gratuitas para a criação do termo de consentimento eletrônico. SurveyMonkey, o Forms, né, do Google, né? Essas seriam 2 perguntas. E tem aqui mais uma, que é o seguinte, né? Se o paciente pode ser consentido e assinar um documento por meio digital sem uma certificação digital própria, se isso teria validade. Bom, O que vamos você lá. nos diz? Eu vou muito numa questão mais de opinião pessoal, porque uma boa parte do que a gente fala aqui não está baseado no que está escrito na regulamentação do tema especificamente, né? Como a Juliana pontuou, dentro da 466 a gente ainda trabalha com o formato escrito, e boa parte do que a gente está discutindo aqui é uma reflexão que flexibilize esse tipo de formalidade,
na medida em que a gente consiga dar a mesma credibilidade, a mesma autenticidade através de outras ferramentas. Então, eu quase que devolvo a pergunta para o Diogo, tá? Porque eu acho que passa muito pela questão de o quão robusto é o processo de fazer o vídeo de consentimento e o quão viável é do ponto de vista de custo, de operação, você ter uma base registrando isso tudo, mas eu não consigo descartar que seja uma ferramenta válida na medida em que você consiga mostrar todo o processo. Não sei se é a ferramenta mais eficiente do ponto de vista de custo, de operação. A relação de ferramentas gratuitas, eu acho que passa pela mesma situação. Por exemplo, na verdade, eu acho que pensando numa pesquisa grande, naturalmente, se vier patrocinado por algum patrocinador estrangeiro, algo com medicamento experimental, eu imagino que essa não vai ser a realidade, mas um estudo de iniciativa do investigador, por exemplo, em que os recursos sejam mais reduzidos. Eu não vejo por que dar menos validade a uma ferramenta dessa na medida em que ela tenha os controles e que você crie as etapas dentro da ferramenta que espelhem o padrão que, por exemplo, uma ferramenta paga criaria. Você vai conseguir criar isso? Aí, de novo, é a questão de robustez do teu processo e você demonstrar. Hoje não tem receita de bolo de como mostrar isso. Eu acho que, com a medida que a gente for usando mais, vai ficar mais claro qual é o padrão ouro e a gente vai ter um nivelamento provavelmente por cima num primeiro momento. E aí, em algum momento, pode ser que o sarrafo baixe. Mas são mais opiniões sobre o que eu entendo de realidade, até por conta desse ceticismo e essa resistência natural do brasileiro com medo de fraudes e coisas do gênero. Então, eu imagino que o sarrafo vai ser mais alto, mesmo que a gente adote uma flexibilização. Mas aqui eu estou quase que no campo da especulação. Tá? Bom, a última pergunta, vamos lá. Eu acho que, no final das contas, você consegue fazer todo esse processo de certificação de uma forma razoavelmente menos burocrática hoje. Você conseguiria, sim, fazer a parte de consentimento de formas menos burocráticas, mas eu acho que a gente está esbarrando muito na questão ainda de qual é o processo para convencimento, para mudar o marco regulatório. A gente tem já a adoção real, empírico, a gente sabe que isso já existe em vários casos, mas a gente ainda não tem os caminhos. Eu não sei se eu consigo responder as perguntas de uma forma muito objetiva pela falta de iniciativas nesse sentido. Então, a gente fica muito no campo de o que seria ideal, o que a nossa experiência traz de demonstração de que poderia ser adotado como solução, mas a gente tem que avançar muito no sentido de mobilização para mostrar que a ferramenta é útil. Eu digo para vocês assim, que eu, nessa interação diária com a Anvisa, Ministério da Saúde, eu já ouvi tanta coisa que eu dizia que não era possível ser possível anos depois. Eu nunca pensei que um dia eu ia fazer uma sustentação oral na Anvisa, na verdade, por vídeo, e ia ter mais sucesso numa sustentação oral por vídeo transmitida remotamente em 3 minutos, em termos de compreensão da mensagem, do que naquelas sustentações em que a gente viajava na noite anterior para Brasília, gastava 10 minutos, fazia PowerPoint, um monte de reunião. Então, a gente tem que quebrar um pouco desses paradigmas. Eu acho que é um processo que a gente está vivendo aqui. Ok, isso mesmo. Agora eu tenho 2 perguntas aqui que eu acho que eu vou abrir para os 3 poderem falar, mas eu acho que vai ser mais voltado para aquele e para a Juliana. Vamos ver. Uma delas é do Cleiton, tá, de Oliveira, que disse o seguinte: apesar da resolução 466 deixar explícito que o TCLE, tem que ser escrito, isso está lá, a complementar 510, que é voltada para pesquisas na área de ciências humanas, e sociais, abriu margem para outras formas de obtenção do registro do consentimento. Será que não poderíamos utilizar dessa complementar, dessa 510, para complementar de fato a 466? Para quem já leu a 466 e a 510, vai se lembrar que a 510 ela é muito boa, ela é muito moderna, é uma resolução bastante moderna, sobre o processo de consentimento. Então,
A mensagem do Cleiton é: a gente não poderia pegar todo esse conhecimento, esse texto da 510 e importar para 466, né? E a segunda pergunta, para complementar, é se vocês acreditam que pode haver uma barreira por parte dos CEPs, né, dos comitês de ética, em aprovar pesquisas que utilizem o termo de consentimento eletrônico. Essa segunda pergunta é da Crislane de Lima. Ju, quer responder primeiro? Quem começa? Posso começar. Então, tá bom. Então, eu acredito que, como o Fernando falou, a 510 é muito completa nesse processo e não cabe a gente falar que poderia ser aplicado, porque, na minha opinião, sim, seria interessante aplicar. É claro que a gente tem que pensar nas particularidades da pesquisa clínica em saúde, mas essa aceitabilidade ela realmente tem que vir dos CEPs, da CONEP, eles vão fazer essa avaliação, então a gente precisa ter essa discussão também junto com esses órgãos para a gente avaliar a viabilidade de poder aplicar esse consentimento eletrônico no Brasil. Keila, se quiser complementar também. Sim. A questão em termos da regulamentação, né? Nós temos duas resoluções diferentes, uma voltada para a saúde, outra voltada, né, para não. Então, dá para a gente agir, sim, pensando, né, utilizando essa proposta para aplicar nos estudos em saúde. Uma outra questão que eu acho que é sempre um problema é que as nossas resoluções, elas são normas infralegais, então elas não são leis, né? Então, se você não segui-las, teoricamente pode existir algum problema ético, mas você não vai ser punido efetivamente, né? Então, isso também é um problema. A gente tem lei para pesquisa em animais, mas a gente não tem lei para pesquisa em seres humanos. Então, são normas infralegais. Então, isso traz para a gente um grau de vulnerabilidade muito alto, na minha visão, né? Mas a gente tem que tentar seguir as normas éticas existentes, né? E a questão de aprovar ou não, né, um estudo com termo de consentimento eletrônico é justamente o que o comitê de ética vai avaliar: proteção ao paciente de pesquisa, né? Então, se você vai usar um termo de consentimento eletrônico justamente para trazer o maior benefício para ele, isso tem que estar muito bem justificado. Eu acho que talvez o que falte um pouco, na minha humilde opinião, na minha visão, é essa falta de contato e de negociação ou conversa desses princípios éticos. A gente fica muito focado, né? Submeter projetos, submeter termos de consentimento, quais são as declarações, mas por que eu estou fazendo essas declarações? O que o comitê de ética quer saber? Então, a gente tem que realmente trazer essa discussão e fazer justamente pareceres mesmo. Olha, o meu parecer é esse. Eticamente, eu acredito que esse termo de consentimento vai beneficiar por esses motivos, trazer os conceitos bioéticos, trazer os benefícios, realmente pensando na proteção do paciente, nos interesses do paciente, né? Pesquisa clínica é acesso à saúde, eu trabalho muito com essa visão, né? A gente pode trazer um acesso, um benefício enorme para esse paciente, é acesso à saúde. E outra questão também, como já foi bem falado, nós não estamos inventando a roda, né? Isso já existe em outros países, e a questão nosso problema não é liderar a inovação, né? Essa inovação já existe, mas a gente tem que implementar de forma rápida. Então, se a gente conseguisse implementar de uma forma rápida, o nosso problema no Brasil nunca seria trazer inovação, mas conseguir implementar isso, né? Principalmente na área de pesquisa em seres humanos, isso seria, assim, um avanço muito grande. Então, a questão falta essa conversa e assim, entender que o nosso foco, tanto profissionais de saúde, centros de pesquisa, patrocinadores, o foco principal estamos preocupados com o paciente, né? Trazer autonomia, diminuir o grau de vulnerabilidade, e a partir daí, quais são as ferramentas que a gente usa para isso? Então, na realidade, está todo mundo lutando para a mesma coisa, mas parece que a gente não está se entendendo, então falta a gente ter uma organização em relação a isso, né? Essa é uma questão, isso pauta esse grupo de trabalho, né, que eu comentei, que é a Bracro Sindusfarma, isso pauta nosso grupo, né? Então, a gente preocupado com a segurança e o bem-estar do participante. Isso tem que estar assim, essa tem que ser a mensagem máxima.
E aí a gente vai atrás de ferramentas, de implementar ferramentas eletrônicas ou qualquer que seja outro procedimento, mas desde que a gente não mexa na segurança e bem-estar daquele participante, né? E eu creio que todos os envolvidos, até agora com todo mundo que nós conversamos, todos pensam assim. Então, acho que todo mundo quer melhorar, a gente só não pode perder isso de vista, né? Nosso tempo está quase estourado, mas tem muitas perguntas que estão relacionadas ao seguinte, a uma carta circular, a Carta Circular 02 de 2021, né? Que fala o seguinte, ela trata, né, a respeito da pesquisa em ambiente remoto. E aí eu queria ver com vocês o seguinte, né? Ela fala assim que dá uma série de normas e tal, que pode da pesquisa em ambiente remoto, e fala que o consentimento pode ser feito de uma maneira à distância, mas isso não tira a necessidade de que ele seja depois escrito, né? Que seja escrito. E aí que a gente queria saber a opinião, né? Eu e esse pessoal que está fazendo a pergunta, é o seguinte: qual a vantagem e desvantagem disso, né? Quer dizer, então, se a gente já fez a pesquisa, o indivíduo já entrou, já virou um participante de pesquisa de uma maneira eletrônica, por que depois a gente tem que ir lá e fazer ele impresso? A gente ser uma função cartorial, burocrática apenas, né? Ou vocês acham que realmente é importante a gente ter tanto o eletrônico quanto o escrito, né? E antes de passar a palavra para vocês, eu vou só fazer mais um comentário que estão falando aqui o seguinte, que isso talvez já seja um primeiro passo para a gente evoluir esse ponto da 466. É isso que o pessoal está comentando aqui no chat. Então, agora a palavra é com vocês. E aí a gente vai encerrar com essa pergunta, que nosso tempo estourou. Eu vou fazer um rápido comentário, né? A minha visão, tá, em relação a essa carta circular é justamente essa visão paternalista, né? E em que talvez essa preocupação, digamos assim, com fatores socioculturais que podem prejudicar o processo de consentimento do paciente. Então, o que eles podem ter pensado nessa carta circular? Se você apenas oferecer o consentimento remoto, talvez possa haver um prejuízo, né, porque entendendo que os nossos pacientes ali, eles podem ter barreiras emocionais, barreiras tecnológicas, né, para ter esse entendimento, então isso pode talvez prejudicar, unir o grau de autonomia dele naquele momento de consentimento. Tá? É a minha visão, talvez esse seja um dos motivos para essa carta circular, assim, autorizar, né, em termos de consentimento eletrônico num primeiro momento, mas depois o paciente ter que refazer isso, né, ter que assinar o documento presencialmente, talvez para esse processo ser revisado. Então, na minha visão, talvez entender que não é apenas o processo eletrônico, você tem que oferecer as duas coisas, e você vai fazer aquilo que é melhor naquele momento para o paciente, mas essa obrigatoriedade de um ou de outro é que não deve existir, né? Então, ao meu ver, talvez essa seja uma justificativa, né, da carta circular solicitar, no caso, uma assinatura presencial. E a outra talvez venha um pouquinho com o que o Anderson indicou, né, de talvez ainda uma certa insegurança com esses processos de validação. Minha visão, não sei o que vocês acham. Eu concordo, acredito que essa carta circular vem nesse medo de transformar uma questão que é puramente escrita e já ir para o completamente oposto do total virtual, então fica no meio do caminho, mas eu concordo que essa obrigatoriedade muitas vezes pode causar problemas e uma burocracia desnecessária, dependendo do grupo que você conseguiu já apresentar o seu consentimento e eles entenderam bem a pesquisa. Então, isso tem que ser avaliado realmente, como o pessoal no chat falou, é um pontapé inicial, mas essa obrigatoriedade precisa ser avaliada. Fernanda, acho que as meninas já falaram tudo, mas assim, do ponto de vista até de equidade, assim, você não está reconhecendo, por exemplo, que quem conseguiu ter plena esclarecimento e livre formação de opinião para dar o seu consentimento num formato remoto e eletrônico,
teria isso como medida suficiente, e aí sim você coloca burocracia onde não necessariamente deveria existir. Eu acho que teria sido muito mais útil se, ao invés de uma carta circular nesse formato, ela viesse acompanhado de algum tipo de pesquisa em que minimamente o participante opinasse pela necessidade ou não, né, do termo impresso, na medida em que ele se dá por realmente esclarecido e que ele entende que aquilo é suficiente, até para a gente começar a ter um pouquinho mais de dado empírico e quebrar esse dogma de que não funciona, porque foi o que eu falei mais cedo, a gente tinha um ceticismo muito grande há menos de 1 ano e meio de que trabalhar remoto jamais funcionaria e que todas as empresas parariam na hora que o trabalho remoto começasse. E fomos forçados a isso e estamos aqui, um pouco menos de 1 ano e meio depois, plenamente funcionais, com algumas sequelas de, às vezes, querer fechar vídeo, acordar com o cabelo em pé e ter que entrar em cima da hora, mas funciona. E cadê todo aquele ceticismo de que a gente não estava preparado para isso? Eu acho que foi um meio do caminho, mas essa timidez que me preocupa, assim, porque a gente teria o ambiente ideal para ter tomado uma medida um pouquinho mais corajosa no sentido de testar e aí criar nisso um ambiente de uma pesquisa paralela, de o quanto que é efetivo usar esses outros mecanismos, essas ferramentas. Eu acho que é chato por esse lado, mas pelo menos é um meio do caminho, como você falou, e vamos torcer para que isso seja o próximo passo, seja algo que efetivamente dê a opção de não mais ter o papel, quando muito do que a gente tem em papel extravia, a gente nem sabe mais onde está, e o que está eletrônico está fácil, a gente armazena, é muito mais conveniente, inclusive. Muito bom. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, participação da nossa grande audiência, né? A participação da Rosana, representando o Sindusfarma, Ana Paula Pontes, representando a Abracro, da Keila, da Juliana e do Anderson como palestrantes na noite de hoje. Foi ótimo. Eu acho assim, ficam algumas lições de hoje, né? A quantidade de pessoas que buscaram esse evento para participar. Isso mostra que há uma necessidade do setor regulado em discutir o assunto e entender mais sobre o assunto, né? Vocês têm aqui a minha palavra que o nosso grupo de trabalho, a Abracro Sindusfarma, não vai parar por aqui. Vamos assim abrir outros ambientes para discussão, outros eventos em outros formatos, né? E levar esse assunto adiante, que é um assunto, como a gente comentou algumas vezes aqui, né? Quem vai ganhar lá na ponta, todos os envolvidos com a pesquisa vão ganhar, né? Mas eu acho que o participante de pesquisa é quem mais vai ganhar com isso, né? Agora eu vou dar a palavra, se os palestrantes quiserem falar, dar uma mensagem final, por favor. Vou fazer na hora da apresentação, então. Vamos, primeiro aqui. Agradecer, então, a oportunidade, é sempre um prazer falar, né, de aspectos bioéticos, de pesquisa clínica, né? Então, que a gente possa, cada dia, realmente dar um passinho à frente, né, e focar e trazer mais inovação e implementar de forma mais rápida, porque isso vai trazer bastante... eu não vou falar aqui da importância mercadológica da pesquisa clínica, o Sindusfarma e a equipe são os experts, né, da importância, mas eu vou falar da importância realmente para o acesso à saúde para a nossa população. A gente viu nas pesquisas COVID como isso foi fundamental nas vacinas, então a gente precisa trazer isso mais para o Brasil, porque é acesso à saúde, e a gente tem uma equipe e centros de pesquisa extremamente qualificados. Então, a partir do momento também que você começa a trazer muitos questionamentos nesse processo de consentimento, você também está trazendo uma dúvida, poxa, será que os nossos investigadores, nossas equipes, elas não têm um preparo suficiente para implementar essas inovações? Então, é claro que tem. Então, a gente tem que entender que todos os profissionais envolvidos, eles têm qualificação, eles têm a intenção de fazer o melhor e realmente buscar essa excelência, né, que é o que a gente busca todos os dias. Então, seguimos na luta aí. Também queria agradecer muitíssimo a todo mundo que está assistindo e aos organizadores. Dizer que o Brasil já evoluiu muito na pesquisa clínica. Eu acompanho essa área regulatória há muitos anos, também junto com o Sindusfarma.
Em 2015, a Anvisa já publicou uma nova resolução sobre pesquisa clínica, reduzindo o tempo de análise da pesquisa clínica no Brasil. Isso trouxe uma atratividade. Então, é importante essas discussões, como a gente está tendo hoje, para harmonizar o entendimento do que já está sendo aplicado em outros países com o Brasil, para fomentar essa globalização, buscando sempre a segurança do participante de pesquisa, que é o nosso principal objetivo. Obrigado, Juliana. Fernando, eu queria agradecer mais uma vez o convite. É realmente um prazer poder falar do tema, contribuir com a reflexão de algo que eu entendo que vai ser muito importante para o futuro de pesquisa no país. Para quem acompanha o tema já há 15 anos, vê uma certa ressurgência de pesquisa, vê clientes que diziam que nunca iam trazer, começando a trazer dentro desse ambiente de Covid, mostra que talvez a gente esteja, assim, criando um ecossistema mais consciente, começando a ficar um pouquinho mais convidativo, menos hostil, e que a nossa primeira, que seja só o primeiro evento para falar desse assunto e que no próximo a gente tenha novidades. Estou torcendo por isso, que a gente tenha avanços junto com o grupo de trabalho, a Abraco, o Sinusfarma, que vocês tenham sucesso nessa iniciativa e no que precisarem, estamos aqui. Isso aí, muito obrigado. Bom, então informo de novo, para finalizar, todos os participantes, muita gente perguntou, o vídeo na íntegra do evento de hoje vai estar no canal da Abracro, no YouTube, tá? Então, creio que amanhã já esteja lá, tá? E vamos colocar lá também o link de acesso, né, ao estudo da Juliana também, como eu comentei antes. Tá bom? Então, desejo boa noite a todos, um abraço e até a próxima.